esse é o Saber Direito Responde. Eu sou o Miguel Roberto da Silva, advogado e professor, especialista em Direito Empresarial e mestrando em Direito. O nosso tema foi Direito Empresarial Teoria Geral. Finalizadas as 5 aulas, vamos agora para a etapa de responder perguntas de acadêmicos de Direito que foram convidados ao programa. Temos aqui presente conosco o James, a Natália e o Yuri. Sejam muito bem-vindos e podemos então começar com as perguntas. Pois não, James. Professor, quem tem capacidade para exercer a atividade de empresário, o menor também pode? Pois é. Regra geral, o Código Civil exige do empresário 2 pressupostos. Primeiro, que ele tenha capacidade civil plena e que ele não seja legalmente impedido de exercer a empresa. Ocorre que, em certas circunstâncias, alguém pode empresariar na condição de sendo relativamente incapaz. Mas isso não significa dizer que essa pessoa pode constituir, iniciar uma empresa sendo incapaz. Geralmente a incapacidade que é tolerada é aquela incapacidade superveniente, em homenagem ao princípio de continuidade da empresa. Então, o incapaz superveniente, havendo outorga judicial, ele pode continuar exercendo a empresa. O menor de 18 anos, para iniciar uma empresa, só na condição de emancipado, dentro das regras previstas no Código Civil. Okay. Natália? Professor, o contrato de trespasse pode excluir ou limitar a responsabilidade do empresário adquirente pelas dívidas do estabelecimento empresarial adquirido, desde que contabilizadas? Existe uma regra de responsabilidade solidária entre quem adquire e quem aliena um estabelecimento empresarial. Essa regra está inscrita no Código Civil e mais ou menos cria um prazo de 1 ano em que alienante e adquirente respondem solidariamente pelas dívidas do estabelecimento. Isso é uma regra de proteção mais para o adquirente, que pode não ter tido condições de examinar com cuidado quais as obrigações que esse estabelecimento tem perante o mercado, terceiros, etc. Agora, é necessário que essas dívidas estejam regularmente contabilizadas, de maneira que quem adquire o estabelecimento, através de um exame da contabilidade, tenha condições de saber qual o tipo de obrigação que está assumindo. Por isso, se a obrigação não estiver regularmente contabilizada, estiver oculta, e ela vier a ser cobrada do adquirente do estabelecimento, mesmo após o prazo de responsabilidade solidária entre ele e o alienante, caberá ao alienante assumir, então, esse débito. Ok? Yuri, por favor. Professor, no caso de interdição de um dos sócios, sendo ele o administrador, o que ocorre com a sociedade empresária? Bem, em princípio, assim como o empresário individual, os sócios também devem ter capacidade civil plena para participar de uma sociedade. Ocorre que, recentemente, o Código Civil teve uma alteração nesse sentido para regular a situação do sócio incapaz. Então, como eu disse anteriormente, o incapaz pode continuar uma empresa. Em princípio, não pode constituir uma empresa, um empreendimento econômico regularmente. Já o sócio, imaginemos, por exemplo, uma sociedade de responsabilidade limitada, na qual tenha-se 3 sócios e os filhos, um desses sócios venha a falecer e tem 2 filhos. Não é mandatório que os demais sócios aceitem esses filhos na condição de sócios do negócio, principalmente se eles forem incapazes. Mas também toca a eles aceitar essa situação de permanecer, então, esses herdeiros na qualidade de sócio, mesmo sendo incapazes, por exemplo, se tiverem menos de 18 anos. A situação aqui é que eles terão que ser, se forem absolutamente incapazes, representados ou relativamente incapazes, assistidos nas condições de sócio participante. Agora, quando o incapaz, ainda que seja incapacidade superveniente, seja o sócio administrador da sociedade, aí não tem condição dele continuar nessa situação. Ele terá que ser substituído por alguém dotado de capacidade jurídica. Isso é bastante lógico. Como é que alguém vai poder gerir um negócio não tendo capacidade civil plena para representar a pessoa jurídica, não é? Ok? Professor, face à inexistência de vedação legal, bem ainda ao princípio da autonomia privada, a empresa individual de responsabilidade limitada pode instituir nova EIRELI para execução de atividades subsidiárias ou correlatas? Veja só, o Instituto da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é uma novidade no direito positivo brasileiro, não é?
a legislação que trata desse tema, que inseriu o artigo 850-A no Código Civil, é de 2011, tendo entrado em vigor em 2012. Então, há muita discussão ainda em torno da EIRELI ou da EIRELI. Mas uma das questões que já se discutiu doutrinariamente e que virou, inclusive, enunciado de súmula do Conselho de Justiça Federal, portanto, vale como uma orientação doutrinária bem abalizada, é de que, primeiro, a EIRELI ou EIRELI deve ser constituída por pessoa natural. E a pessoa natural que constituir a EIRELI pode constituir apenas uma. Ela não está autorizada a constituir diversas EIRELIs. Há um movimento no sentido de que seja permitido às pessoas jurídicas também constituírem a empresa individual de responsabilidade limitada, em função de certas regras que foram baixadas pelo DNRC, que inicialmente na Instrução Normativa 117 autorizou pessoa jurídica a constituir EIRELI e depois voltou atrás mudando essa instrução normativa. Ocorre que uma determinada pessoa jurídica ou pessoa física pretender constituir várias subsidiárias na forma de EIRELI, por enquanto, penso eu, que essa possibilidade está vedada. Há projetos de lei já tentando modificar a legislação que criou a EIRELI, que talvez então vão modificar essas regras e permitir essa possibilidade. Mas, por hora, o meu entendimento é que está vedado pelo ordenamento. Quais as consequências que essa nova lei, a EIRELI, ela trouxe para o empresário individual e para a comunidade jurídica e empresarial brasileira? Bem, para os empresários essa foi uma excelente notícia, James. Por quê? O que via-se antigamente? Se você quisesse pretender limitar a sua responsabilidade, você tinha que constituir uma sociedade. O empresário individual não podia limitar a responsabilidade patrimonial pessoal dele pelas dívidas do empreendimento econômico. Então, o que ele fazia? Ele constituía uma sociedade fictícia. Ele trazia um sócio laranja, criava uma sociedade do tipo sociedade limitada, na qual ele detinha 99% das cotas e o sócio laranja 1%. Ele era o efetivo empreendedor. Aquele outro entrava só para poder consolidar a pessoa jurídica que exige pluralidade de sócios. Com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada, a pessoa física natural vai poder constituir-se como pessoa jurídica, não como sociedade, como pessoa jurídica, mas vai poder dotar essa pessoa jurídica, a EIRELI, de autonomia patrimonial, separar o seu patrimônio pessoal daquele envolvido no negócio, portanto, limitar a sua responsabilidade ao capital integralizado na EIRELI. Com isso, isso é um poderoso incentivo ao pequeno e médio empreendedor saber que pode investir no negócio sem arriscar o patrimônio pessoal que garante o bem-estar da sua família. Então, digamos, o efeito disso foi, primeiro, trazer para a formalidade várias pessoas que estavam na informalidade, sendo empresários irregulares, e, muitas vezes, certas sociedades limitadas, criadas ficticiamente, né, apenas no papel, estão pedindo a transformação, não é, dessa condição de sociedade para a empresa individual de responsabilidade limitada. É um pedido que tem ocorrido muito nas juntas comerciais após a criação da EIRELI. De maneira que foi uma novidade muito auspiciosa para os pequenos e médios empreendedores. A comunidade jurídica recebeu essa novidade, que já tem sido pleiteada há muito tempo, com muito boa vontade e com aplauso. Tá? Professor, uma das formas de proteção do ponto seria o contrato, a renovação compulsória do contrato de locação. Mas quais os requisitos? Pois é, você falou em contrato de locação, o que acontece? Muitas vezes o empresário vai estabelecer o empreendimento econômico dele num ponto, num imóvel, numa situação, num espaço, cujo imóvel que recebe esse estabelecimento não é dele, ele precisa alugar imóvel de terceiros. Então ele fica naquela condição de empresário locatário e tem o dono do imóvel que locou. Muitas vezes, em função de várias circunstâncias, o proprietário do imóvel não quer renovar o contrato de locação. Isso pode representar um severo prejuízo ao empreendimento e ao empresário. É por isso que a Lei de Locações criou o direito de inerência, como é chamado na doutrina, que significa dizer que o empresário que é locatário de um imóvel que não lhe pertence e que ali exerce a sua empresa, pode obrigar, não é, o proprietário a renovar o contrato mesmo à revelia, mesmo contra a vontade desse. Agora, ele tem que obedecer alguns parâmetros. Quais são os 3 parâmetros básicos que
o empresário locatário precisa ter para haver sucesso na ação renovatória, que é a ação judicial que garante esse direito de inerência. O primeiro deles é que o contrato firmado por ele, proprietário do imóvel, seja por escrito e por prazo determinado. O segundo é que esse contrato já perdure num único contrato ou em contratos sucessivos por 5 anos. E o terceiro e último é que ele já exerça essa atividade empresarial que é objeto da sua empresa naquele ponto, naquele mesmo lugar, há pelo menos 3 anos. Se ele reunir esses quesitos, ele vai ter condição de ter possibilidade de sucesso na ação renovatória. Mas esse direito não é absoluto. O proprietário do imóvel pode se defender na ação renovatória, dizendo ou provando que o imóvel tem que ser devolvido em função de notificação ou exigência do poder público de reformas no imóvel que impeçam o funcionamento da empresa nele, ou então, se o empresário ou algum familiar direto seu for utilizar aquele imóvel, aquele ponto para negócio próprio. Diante dessas alegações, ele pode então obstar o direito de inerência ou a renovação compulsória do contrato. Bom, então por hora vamos encerrar aqui e voltamos logo após um breve intervalo. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde e continuamos com as perguntas aqui dos nossos acadêmicos. Qual é a próxima? Professor, quais as principais vantagens ou garantias que a sociedade personificada tem em relação à não personificada? Ok. No curso das nossas aulas, nós comentamos que a atividade econômica pode ser empresarial e não empresarial, regular e irregular. A atividade econômica empresarial regular é aquela cujo empresário individual ou sociedade empresária se inscreveu ou arquivou seu ato constitutivo, no caso da sociedade empresária, na junta comercial. Ora, qual é a vantagem do empresário individual ou da sociedade empresária estar regularmente constituído? Em primeiro momento, sendo agora já passível de se organizar o empresário individual na forma de empresa individual de responsabilidade limitada, ele pode limitar a sua responsabilidade patrimonial pelas dívidas do empreendimento econômico, o que já acontecia nas sociedades empresariais, normalmente na sociedade limitada e na sociedade anônima. Veja que o empresário individual hoje, que se constitui sobre a forma de EIRELI ou de EIRELI, ele tem condições de dedicar um patrimônio, que a lei inclusive exige que o mínimo hoje em dia é de 6 salários mínimos, pode ser mais do que isso, e a partir daí, com a autonomia patrimonial da EIRELI, ele põe a salvo o seu patrimônio pessoal. Ora, o empresário individual que está na condição de irregular não tem esse auspício, ele não pode registrar e ele não pode se constituir sob a forma de uma EIRELI. De maneira que, por dívidas do negócio dele, não há divisão entre o patrimônio pessoal dele e o patrimônio afetado dedicado ao negócio. De maneira que, se ele se tornar insolvente, todo o patrimônio pessoal dele, juntamente com o patrimônio dedicado ao empreendimento, será utilizado para saldar seus créditos junto aos credores, aos seus débitos junto aos credores. Da mesma forma, a sociedade empresária irregular, que se constitui sob a chamada sociedade em comum, não é? Ou então ainda a sociedade em conta de participação, nessas sociedades não há personalidade jurídica constituída, de forma que também não ocorre a autonomia patrimonial. Como não há personalidade jurídica, não há patrimônio próprio da sociedade e nem ela tem as autonomias de titularidade negocial e titularidade processual. Portanto, se credores de uma sociedade irregular forem acioná-las judicialmente, na prática, eles vão acionar os sócios dessa sociedade, que irão responder de forma ilimitada com o seu patrimônio. Outra vantagem bastante clara da sociedade empresária regularmente constituída é que, nessas condições, se a sociedade se tornar insolvente, ela tem a seu favor os auspícios da lei das falências, ou da lei de recuperação de empresas e falências, a lei 11.101 de 2005. Equivale a dizer que ela tem direito à recuperação judicial, tanto em juízo, essa recuperação judicial, como tentar também a recuperação extrajudicial. O empresário ou a sociedade empresária irregular não tem direito à recuperação judicial. No entanto, os credores da sociedade irregular poderão pedir a sua falência.
Então é como se ela não tivesse defesas, mas tivesse obrigada a cumprir o sistema de insolvência típico do regime empresarial, de maneira que ela tem desvantagens e não tem nenhuma vantagem na sua irregularidade. Então, essas são as duas coisas básicas. A possibilidade de limitar a responsabilidade dos sócios e a possibilidade de ter os auspícios da lei de recuperação de empresas de falência, que se rege pelo princípio de continuidade da empresa, de permanência da empresa. Pode até, eventualmente, punir os sócios de uma empresa que tenha ido à falência, mas tenta manter essa empresa como atividade produtiva funcionando, porque a empresa cumpre a sua função social, qual seja gerar empregos, produzir bens e serviços úteis à comunidade e recolher tributos. Okay? Quem será o próximo? Qual a distinção de empresa para o estabelecimento? Isso é digamos assim, uma distinção que é bastante básica, fulcral da teoria da empresa que hoje vige no Código Civil brasileiro. Se formos no artigo 966, lá estabelece que empresário é quem exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Esse artigo, o 966, define para nós quem é o empresário. É o sujeito de direito que exerce uma atividade. E essa atividade é a empresa. Ela tem natureza de ato-fato jurídico. Agora, que o empresário, para exercer a empresa, ele precisa de meios. Ele precisa ter fatores de produção sob sua titularidade e organizar esses fatores de produção. Pois bem, onde é que ele organiza? Quais são esses fatores? É justamente o complexo de bens, não é? Que é o estabelecimento. Então, se formos no artigo 1142 do Código Civil, veremos lá a definição de estabelecimento. É o complexo de bens, que pode ser material ou imaterial, ou seja, os bens podem ser tangíveis ou não, organizados, utilizados pelo empresário para realizar a empresa. Então, definição básica de empresa e estabelecimento é que a empresa é a própria atividade econômica desempenhada, realizada pelo empresário. Tem natureza jurídica de ato-fato jurídico. O outro ponto é que o estabelecimento é um complexo de bens, é uma universalidade de coisas que tem uma funcionalidade unitária, não é? E ele é objeto de direito. O empresário é titular do estabelecimento e se utiliza do estabelecimento para exercer a empresa. Essa questão da funcionalidade é importante. Eu comparo o estabelecimento, como falei em aula, a um carro. Se você tem um carro completo, ele serve ao fim, o princípio dele que é você poder se deslocar com o carro para lá e para cá. Se você tirar as rodas do carro, você já não vai ter utilidade. É um carro, mas já não tem utilidade para você. Mesma coisa se você tirar o motor. Veja que é um complexo de coisas que estão organizadas num veículo e que só fazem sentido para o uso delas se estiverem unificadas. O estabelecimento também tem o mesmo sentido, de maneira que o estabelecimento é um complexo de bens organizados com um fim unitário. Se for, por exemplo, um grande estabelecimento como uma grande indústria, pode ser até que você consiga repartir os elementos dele e manter as funcionalidades e vender essa grande indústria em estabelecimentos separados. Mas, no mais das vezes, o estabelecimento tem que ser vendido como um todo, um complexo unitário com uma funcionalidade determinada. Okay? Professor, pois não. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado aos consumidores? Pronto. Então, você está falando aí da teoria menor ou objetiva de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Esse foi o tema da nossa última aula. E o que é, então, a desconsideração da personalidade jurídica? É uma excepcionalidade, não é? É uma medida extrema tomada por um juiz de direito no curso de um processo, é uma decisão interlocutória, que vai fazer o quê? Ele vai suspender momentaneamente a eficácia do ato constitutivo de uma sociedade para afastar, naquele caso específico, a autonomia patrimonial. Isso faz o quê? Permite, então, que nesse processo o juiz faça atos de constrição no patrimônio pessoal dos sócios para honrar dívidas da sociedade, da pessoa jurídica, quando o patrimônio dela não for suficiente para honrar essas dívidas. Então, cabe aí alguns cuidados na aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que nasceu por força da jurisprudência nos países anglo-saxões, virou uma doutrina, foi internalizada aqui no Brasil em 1960 pelo professor Rubens Requião
e muitos anos depois foi positivada, justamente no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.087 de 90. Aí criou-se um problema, porque a doutrina até então permitia a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica sempre que houvesse mau uso da pessoa jurídica, por dolo, por fraude, por atos ilícitos praticados pelo sócio. Essa é a teoria maior, como chama Fábio Ulloa Coelho, que se calca na subjetividade. Só se pode aplicar desconsideração, ignorando a autonomia patrimonial, quando o sócio fez mau uso, ou seja, agiu com dolo e culpa, fez mau uso dessa personalidade jurídica, em prejuízos de terceiros e em benefício de si próprio. Não é? Só que com a edição do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 28 do Código fala da teoria maior. Diz então que para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica é preciso o mau uso dela em várias circunstâncias. Só que o parágrafo 5º desse artigo diz mais ou menos assim, que sempre que a personalidade jurídica da sociedade em si for obstáculo ao ressarcimento dos consumidores, que é uma classe hipossuficiente, não é isso? Tem uma proteção especial dessa lei. Sempre então que a sociedade for algum obstáculo ao ressarcimento dos credores, vai se aplicar a desconsideração independentemente de ter havido dolo ou culpa dos sócios ou alguma vantagem indevida em função daquela condição. Ora, a teoria menor tem sido aplicada com muita desenvoltura pela magistratura em certas circunstâncias, principalmente a magistratura trabalhista, em alguns casos nos processos de execução tributária, não é? Isso gera uma insegurança no mercado, porque se o indivíduo dedicou parte do patrimônio dele a um empreendimento, afetou parte desse patrimônio e constituiu uma sociedade de responsabilidade limitada, ele pretende pôr o patrimônio pessoal dele a salvo dos riscos do negócio. E a banalização da aplicação da teoria da desconsideração por esse viés da teoria menor ou objetiva torna todo o negócio muito arriscado. De maneira que, de certa forma, o exagero na aplicação da teoria menor, que não exige culpa nem dolo por parte dos sócios, é um desestímulo ao mercado, principalmente para os pequenos e médios empreendedores, que não têm poder econômico para afrontar dívidas. Não está querendo se dizer com isso que é um salvo-conduto para o pequeno e o médio empresário cometerem atos ilícitos se escudando atrás da pessoa jurídica, de hipótese alguma. A questão é que a aplicação da desconsideração ela deve ser feita, digamos assim, com mais cuidados, não com tanta sofreguidão como tem ocorrido. E, principalmente, num processo, a fase em que deveria se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo no caso do viés da teoria menor, deveria ser a fase de execução, quando se mostrasse que o patrimônio da sociedade é insuficiente para honrar os débitos dela. Mas muitas vezes acontece de, às vezes, no início ou até no meio do processo, por uma decisão interlocutória a pedido das partes, alguns juízes, em certas circunstâncias, estão aplicando a desconsideração da personalidade jurídica. A consequência é essa, causa mais risco ao empreendedorismo dos empresários, torna, portanto, digamos, mais difícil a entrada de novos agentes econômicos no mercado, principalmente os pequenos empreendedores. Com isso, encerramos o nosso Saber Direito Responde, agradecendo aqui a presença dos nossos acadêmicos, o James, a Natália e o Yuri. Contamos que o telespectador assista o programa e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.